Segundo, quem eram as pessoas que Caim temia quando foi exilado, se só existiam 3 humanos vivos? Terceiro, o que Romanos 5,12 realmente diz sobre o pecado e a morte antes de Adão? E no final você vai descobrir um versículo específico que prova a existência de humanos pré-adâmicos. Um versículo que esteve na nossa frente o tempo todo e quase ninguém percebeu o que ele implica. Mas antes, deixa eu te perguntar algo que vai te perseguir pelos próximos 30 minutos. Se Deus é um Deus de ordem, luz e perfeição, por que o segundo versículo da Bíblia já fala de escuridão, caos e vazio? A resposta está escondida em uma única palavra em hebraico. Quando você entender, nunca mais vai ler Gênesis do mesmo jeito. Fica até o final, porque a revelação mais chocante está a poucos minutos de distância. A história oficial que te ensinaram diz que Gênesis 1:1 é a criação absoluta, o Big Bang divino, o momento zero. Mas isso é só a superfície, porque tem algo no versículo 2 que os pregadores evitam explicar. Abra sua Bíblia em Gênesis 1:2. Vou ler e quero que você preste muita atenção numa palavra específica. E a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Viu? Estava. Essa palavra pode ser a chave para destravar um dos maiores mistérios da criação. Imagine a cena. O Deus Todo-Poderoso acabou de criar os céus e a terra em Gênesis 1:1. A obra está completa, perfeita, terminada. Mas no versículo seguinte, tudo está mergulhado em escuridão, caos absoluto, vazio, trevas sobre a face do abismo. Como é possível? Como um Deus de ordem cria algo e no verso seguinte esse algo está destruído? Não faz sentido, a não ser que algo tenha acontecido entre esses 2 versículos. Primeira evidência chocante. No hebraico original, a palavra traduzida como estava é hayá. E o mais impressionante, dependendo do contexto, hayá pode significar 2 coisas totalmente diferentes. Estava, um estado que já existia. Se tornou, uma transformação. Vê a diferença explosiva? Se a terra estava sem forma e vazia, então Deus a criou assim desde o início, caótica e imperfeita. Mas se a terra se tornou sem forma e vazia, isso significa que algo catastrófico aconteceu. Algo que transformou um mundo originalmente perfeito num cemitério cósmico. E a coisa fica ainda mais intrigante. A expressão sem forma e vazia em hebraico é tohu vabohu. Essas 2 palavras aparecem juntas apenas em 3 lugares na Bíblia inteira. Aqui em Gênesis 1:2, em Jeremias 4:23 e em Isaías 34:11. Em Jeremias 4:23, tohu vabohu descreve a terra depois de um julgamento divino devastador. O profeta tem uma visão. Olhei para a terra e eis que estava sem forma e vazia, e para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros se abalavam. Olhei e eis que não havia homem algum, e todas as aves dos céus tinham fugido. Não havia homem. Em uma visão do estado da terra, Jeremias vê um mundo destruído onde antes havia homens, cidades derrubadas, montanhas tremendo. E usa exatamente as mesmas palavras de Gênesis, Unas 1:2. Em Isaías 34:11, tohu vabohu descreve a desolação que viria sobre Edom como castigo divino. Novamente linguagem de julgamento, de destruição, de algo que foi arruinado. Tohu vabohu não é linguagem de criação inicial. É linguagem de destruição em massa, de julgamento apocalíptico. Então, por que esse estado de caos absoluto aparece logo no 2º versículo de Gênesis? Se nada tinha sido criado ainda, o que Deus estaria julgando?
Que civilização tinha caído? Que guerra cósmica tinha terminado deixando o planeta em ruínas? E aqui vem a peça que junta tudo. Isaías 45:18 nos dá uma pista arrasadora. Porque assim diz o Senhor que criou os céus. Ele é Deus, que formou a terra, que a fez e a estabeleceu. Não a criou para ser um caos, Tohu. Criou-a para ser habitada. Deus diz claramente, não a criei para ser um caos. Mas Gênesis 1:2 diz que a terra estava caótica e vazia. Como reconciliar isso? A única resposta lógica que respeita os dois textos. Deus não criou a terra caótica em Gênesis 1:1. Ele a criou perfeita, habitada, cheia de vida e ordem. Mas ela se tornou caótica em Gênesis 1:2, por causa de um evento catastrófico. Um julgamento, uma guerra, uma rebelião que destruiu o mundo original. Se isso for verdade, então Gênesis 1:3 em diante não é a criação original, é uma recriação, uma restauração. Deus estava pegando um mundo arruinado e o preparando para uma nova criação, para Adão e Eva, os primeiros humanos da segunda criação, não os primeiros seres humanos absolutos a pisar neste planeta. Isso nos leva a uma pergunta ainda mais sombria. Se houve um mundo antes do caos de Gênesis 1:2, quem o destruiu? Que força foi tão poderosa que transformou um planeta perfeito em trevas e vazio? A resposta está numa guerra que aconteceu antes do tempo, antes de Adão, antes de tudo o que você conhece. Muitos teólogos apontam para um evento específico que pode ter causado essa catástrofe cósmica entre Gênesis 1:1 e 1:2, a queda de Lúcifer. Imagine a cena no reino celestial antes do tempo. Um ser de beleza incomparável, coberto de pedras preciosas, um querubim ungido que andava no meio de pedras de fogo. Seu nome era Lúcifer, filho da alva. Ele não era qualquer anjo. Era o regente do coro celestial, o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ezequiel 28 descreve esse ser com detalhes arrepiantes. Perfeito eras em teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Que iniquidade? Que pensamento sombrio cruzou a mente do ser mais glorioso da criação? Isaías 14:12-14 revela o monólogo interno. 5 vezes ele disse, eu farei. 5 declarações de rebelião. 5 tentativas de usurpar o trono de Deus. E ele não veio sozinho. Apocalipse 12:4 diz que sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. 1/3 dos anjos do céu se uniu à rebelião de Lúcifer. Milhões de seres celestiais declararam guerra contra o Criador. Apocalipse 12:7-9 descreve o resultado. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e seus anjos, mas estes não prevaleceram. O grande dragão foi lançado à terra e seus anjos com ele. A batalha foi no céu, mas o impacto final foi aqui, neste planeta. O mundo que Deus criara perfeito em Gênesis 1:1. Se Lúcifer caiu, se 1/3 dos anjos foi expulso com ele, onde eles caíram? Onde foi o campo de batalha final? A Terra. Será que a destruição causada por essa rebelião é o que transformou o planeta em Tohu Vabohu? Jesus mesmo confirma que viu essa queda. Eu via Satanás caindo do céu como um raio. Um impacto violento, repentino, devastador. Jeremias 23:26 descreve exatamente esse cenário. Terra sem forma e vazia, sem luz nos céus, montes tremendo, não havia homem. Todas as cidades destruídas diante do furor da ira do Senhor. Cidades que existiam antes do julgamento. Cidades de quem? Se essa é uma visão do estado da terra em Gênesis 1:2, então
Havia civilização antes do caos. Havia homens antes de Adão. Havia cidades antes do Jardim do Éden. E essas cidades foram destruídas na guerra entre Miguel e Lúcifer. Mas aqui vem o terceiro mistério, que vai abalar tudo o que você pensava sobre o dilúvio de Noé. Se houve uma destruição em massa antes de Adão, por que Deus permitiu que vida inteligente sobrevivesse em formas alteradas? Por que encontramos gigantes tanto antes quanto depois do dilúvio? A resposta está num pacto sombrio que 200 anjos caídos fizeram no Monte Hermon. Um pacto que quase destruiu o plano divino. O que vou dizer agora foi censurado pela Igreja por mais de 1500 anos, removido dos cânones, escondido em cavernas, queimado em fogueiras, mas os textos sobreviveram. O livro de Enoque, citado por Judas no Novo Testamento, descreve com detalhes o que aconteceu depois que os anjos caíram à terra. Gênesis 6 dá apenas um vislumbre. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. Em hebraico, filhos de Deus é Ben Elohim, termo usado em Jó para se referir especificamente a seres angelicais. A interpretação tradicional tenta suavizar. Eram os filhos de Sete se misturando com as filhas de Caim. Mas isso não explica por que nasceram gigantes, nem porque Deus destruiu o mundo inteiro por casamentos mistos. O livro de Enoque, capítulo 6, revela os detalhes que Gênesis omite. 200 anjos, liderados por Semiazã, fizeram um pacto de sangue no Monte Hermon, cujo nome vem da raiz hebraica Sheren, de amaldiçoado, para descer, tomar mulheres humanas e gerar filhos. O resultado, nasceram gigantes, os Nefilins. Gênesis 6:4 confirma que havia Nefilins na terra naqueles dias e também depois do dilúvio. Como é possível se o dilúvio destruiu toda a carne, exceto Noé e sua família? Números 13:33 mostra que séculos depois ainda havia gigantes, descendentes de Anak. Deuteronômio menciona povos gigantescos: Refaíns, Anaquins, Emins, Zamzumins. O rei Og de Bazã tinha uma cama de quase 4 metros. Como sobreviveram? A teoria pré-adâmica dá uma resposta assustadora. Os 200 anjos do Monte Hermon não foram a primeira intrusão angelical na genética humana. Foi a segunda, terceira ou centésima. Se já havia raças pré-adâmicas, os anjos caídos já tinham experimentado com elas antes. Quando Deus recriou o mundo e formou Adão, Satanás repetiu a estratégia. A teoria pré-adâmica oferece uma resposta arrepiante. Os 200 anjos do Monte Hermon não foram a primeira intrusão angelical na genética humana. Foi a segunda, ou a 10ª, ou a 100ª. Se houve raças humanas pré-adâmicas antes do julgamento de Gênesis 1:2, os anjos caídos já haviam experimentado com elas. Já haviam criado híbridos, já haviam contaminado linhagens. E quando Deus recriou a terra e formou Adão, Satanás simplesmente repetiu a estratégia. Funcionou antes, funcionará de novo. Vou contaminar essa nova raça também. Vou impedir que o Messias nasça de uma linhagem pura, porque aqui está o objetivo final da conspiração. Se todas as mulheres humanas carregassem genética angelical contaminada, Jesus não poderia nascer. O Messias tinha que ser 100% humano e 100% divino. Se não houvesse humanos puros, não haveria Messias, não haveria redenção. Satanás venceria. Por isso, Gênesis 6:9 faz essa declaração específica sobre Noé. Noé, homem justo,
era perfeito em suas gerações. Com Deus andou Noé, perfeito em suas gerações. A palavra hebraica é tamim, que significa sem defeito, completo, íntegro. Em contextos de sacrifícios, referia-se a animais sem mancha genética. Noé não era apenas moralmente justo, era geneticamente puro, o último humano 100% adâmico em um mundo de híbridos. Por isso Deus teve que enviar o dilúvio. Não foi vingança, não foi crueldade, foi cirurgia. Foi a única forma de preservar a linhagem pura que levaria ao Messias. E aqui está o quarto mistério que vai explodir sua mente. Se o dilúvio foi para eliminar os nefilins, por que eles reapareceram depois? Como sobreviveram? A resposta está em algo que a Bíblia menciona e quase ninguém nota. E quando você vir, vai entender por que certas civilizações antigas tinham conhecimento impossível, conhecimento que não deveriam ter. E isso é o que vem agora. Enoque revela algo que os líderes religiosos não querem que você saiba. Esses 200 anjos caídos não só contaminaram a genética humana, ensinaram conhecimentos que estavam reservados apenas para os céus. Azazel ensinou aos homens a fabricar espadas, facas, escudos e couraças. Mostrou-lhes os metais e a arte de trabalhá-los. Senjaza ensinou encantamentos e o corte de raízes. Armaros ensinou a solução de encantamentos. Baraquiel ensinou astrologia. Cocabel ensinou os signos. Daniel ensinou astronomia. E Asradel ensinou o curso da lua, metalurgia, astrologia, astronomia, farmacologia, encantamentos, conhecimentos que aceleraram o desenvolvimento humano em milhares de anos. Conhecimentos que nunca deveriam ter sido revelados naquele momento. E aqui está o fascinante. Quando você olha para as civilizações antigas mais enigmáticas, encontra exatamente esses conhecimentos avançados aparecendo do nada. Os sumérios, a civilização mais antiga registrada, surgiram por volta de 4.000 anos antes de Cristo, com um sistema de escrita completo, matemática avançada, astronomia precisa e conhecimento arquitetônico sofisticado. De onde tiraram tudo isso? Não houve evolução gradual, simplesmente apareceram com conhecimento completo. Os egípcios construíram as pirâmides de Gizé com uma precisão matemática e astronômica que desafia a explicação. As 3 pirâmides estão alinhadas perfeitamente com o cinturão de Órion. Os corredores internos apontam para estrelas específicas. Usaram matemática que supostamente não seria descoberta até milhares de anos depois. Os maias desenvolveram um calendário mais preciso que o gregoriano. Calcularam o ano solar com uma exatidão de 365,420 dias, comparado com o cálculo moderno de 365,422 dias. Como fizeram isso sem telescópios, sem computadores? Göbekli Tepe, na Turquia, data de aproximadamente 9.600 a.C. Há de 12.000 anos atrás, antes da agricultura, antes da escrita, antes de tudo o que consideramos civilização. E, no entanto, encontramos estruturas megalíticas de 20 toneladas talhadas com precisão, organizadas em padrões astronômicos complexos. Pumapunku, na Bolívia, apresenta blocos de pedra cortados com ângulos de 90 graus perfeitos. Superfícies planas com tolerâncias de milímetros. Hoje, para fazer esses cortes em diorita, uma das pedras mais duras, precisaríamos de ferramentas de diamante industrial. Eles fizeram isso há 2.000 anos. Como? A resposta oficial é: não sabemos. Foram muito inteligentes. Tiveram sorte. Mas a teoria pré-adâmica oferece uma explicação mais direta: conhecimento angelical transferido. Se houve civilizações pré-adâmicas,
que receberam ensino direto de anjos caídos antes do julgamento de Gênesis e Tadeu 2. E se algumas dessas linhas de conhecimento sobreviveram em formas fragmentadas, então, de repente, esses mistérios impossíveis fazem sentido. Não foram extraterrestres, foram terráqueos, humanos de linhagens antigas, que tinham acesso a conhecimento que nós, os descendentes de Adão, tivemos que redescobrir lentamente durante milênios. E aqui está a evidência mais perturbadora. Todas essas civilizações antigas compartilham mitos semelhantes. Todas falam de deuses que desceram do céu. Todas descrevem gigantes. Todas mencionam um dilúvio global. Todas têm histórias de um homem que foi advertido e construiu uma arca. Os sumérios chamam esse homem de Ziusudra. Os babilônios o chamam de Utnapishtim. Os gregos o chamam de Deucalião. Os hindus o chamam de Manu. Os chineses falam de Gunyu. Os astecas de Coxcox. Os havaianos de Nu. Mais de 270 culturas ao redor do mundo têm uma história de dilúvio global. Coincidência? Não. Memória coletiva. Diferentes povos recordando o mesmo evento catastrófico de suas perspectivas culturais. Mas aqui está o quinto mistério. E esse é o que os cristãos mais lutam para aceitar. Se realmente existiram humanos pré-adâmicos, se havia raças inteligentes antes de Adão, o que isso significa para a doutrina do pecado? Para a salvação? Para quem é Jesus realmente? Romanos 5,12 diz claramente: portanto, como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Por um homem, Adão. Se Adão não foi o primeiro humano, como o pecado entrou no mundo por um homem? Como a morte passou a todos se havia outros que viviam e morriam antes dele? Essa é a pergunta que provavelmente está rodando na sua cabeça agora. E a resposta vai te surpreender, porque não contradiz a Bíblia. A confirma de uma maneira que você nunca imaginou. E isso é o que vem agora. Aqui está a chave teológica que resolve tudo. As raças pré-adâmicas não tinham alma eterna. Não foram criadas à imagem completa de Deus, como Adão. Gênesis 1, 26, 27 marca um momento específico. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou à nossa imagem, à nossa semelhança. Isso não é só morfologia física, é capacidade espiritual, consciência moral, alma eterna, a capacidade de conhecer a Deus pessoalmente e existir eternamente em comunhão com Ele. Gênesis 2:7 descreve algo único sobre Adão. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem tornou-se um ser vivente. Soprou em suas narinas o fôlego de vida. O hebraico diz Nishmat Shayim, fôlego de vidas, plural. Isso é diferente de todos os animais criados em Gênesis 1. Os animais recebem Nefesh, alma vivente, mas não recebem o Neshama, o sopro direto de Deus que contém consciência eterna. Adão foi o primeiro a receber isso. O primeiro com imagem divina completa. O primeiro com capacidade de relação eterna. Então, o que eram as raças pré-adâmicas? Pense assim. Um leão que mata uma zebra cometeu pecado? Não, porque o leão não tem lei moral interna, não tem alma eterna, não tem a imagem de Deus, simplesmente age segundo seus instintos. Vive, come, se reproduz e morre. Não há céu para o leão. Não há inferno. Não há julgamento eterno. Da mesma forma, as raças pré-adâmicas podiam ser inteligentes. Sim,
podiam construir cidades, desenvolver tecnologia, ter linguagem e cultura. Mas sem o sopro divino de Gênesis 2:7, sem a imagem, não tinham capacidade de pecado eterno, nem necessidade de salvação eterna. Simplesmente viviam, morriam e deixavam de existir. Sem céu, sem inferno, sem eternidade. Eram, em essência, criaturas avançadas, mas criaturas no fim das contas. Romanos 5:13 confirma isso com precisão cirúrgica. Pois antes da lei havia pecado no mundo, mas onde não há lei, não se imputa pecado. Onde não há lei, não se imputa. Se essas raças não tinham a lei de Deus escrita em seus corações, se não tinham consciência moral eterna, não havia imputação de pecado, não havia julgamento eterno, não havia necessidade de redenção. Por isso, Romanos 5:12 pode dizer com precisão absoluta: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Adão foi o primeiro dos portadores de imagem, o primeiro capaz de pecado eterno, o primeiro que precisava de salvação. E aqui está a beleza do design divino. Isso não torna Deus menos justo, torna-o infinitamente mais justo. Pense comigo. O que acontece com os bebês que morrem antes de atingir a idade de responsabilidade moral? Vão para o inferno pelo pecado original? A maioria dos teólogos diz que não. Por quê? Porque não tem consciência moral desenvolvida. Não há imputação completa. O que acontece com pessoas com deficiências cognitivas severas que nunca desenvolvem consciência moral completa? São julgadas da mesma maneira? Não, porque a capacidade moral está limitada. O que acontece com tribos isoladas na Amazônia, que nunca ouviram o nome de Jesus? Estão automaticamente condenadas? Romanos 2:14 e 15 sugere que não. Quando os gentios que não têm lei fazem por natureza o que é da lei, estes, embora não tenham lei, são lei para si mesmos, mostrando a obra da lei escrita em seus corações. Somente aqueles criados com almas eternas e capacidade moral completa enfrentam julgamento eterno. E isso começou com Adão. Então, por que Jesus veio? João 3,16 diz: porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se havia outras raças pré-adâmicas, Cristo morreu por elas? Não, porque não precisavam de salvação no sentido eterno. Não tinham almas eternas para salvar. Jesus veio especificamente para a raça adâmica. Os portadores da imagem, os únicos seres no universo criados com a capacidade de conhecer a Deus pessoalmente e viver eternamente. Veja como é específico. Jesus não se tornou um ser inteligente genérico. Tornou-se humano adâmico, descendente direto de Adão através de Maria. Lucas 3:23-38 traça a genealogia de Jesus até Adão, filho de Deus. Por que o autor menciona isso? Porque há especificidade na encarnação. Jesus tinha que ser da linhagem de Adão para ser o Goel, o parente redentor que recompra sua própria família. Hebreus 2,16 diz explicitamente: porque certamente não socorreu aos anjos, mas socorreu à descendência de Abraão. Não tomou a natureza de anjos, não tomou a natureza de seres pré-adâmicos, não tomou a natureza de híbridos nefilins. Tomou especificamente a descendência de Abraão, que desce de Sem, que desce de Noé, que desce de Sete, que desce de Adão. Essa é a linha da aliança, a linha do Messias, a linha que Satanás tentou contaminar com os 200 anjos do Monte Hermon. A linha que Deus preservou através do dilúvio em Noé. A linha que culmina em Jesus. E aqui está o sexto mistério.
Um que vai mudar completamente sua cosmovisão. Se você soma as genealogias bíblicas de Adão até Cristo, obtém aproximadamente 4.000 anos. De Cristo até hoje, outros 2.000 anos. Total, 6.000 anos desde Adão. Os criacionistas da Terra Jovem param aí e dizem: vê, a Terra tem 6.000 anos. Mas a teoria pré-adâmica separa dois eventos completamente diferentes. A criação original de Gênesis 1:21, que pode ter ocorrido há bilhões de anos. A criação adâmica de Gênesis 1:23 em diante, que ocorreu há aproximadamente 6.000 anos. O intervalo entre Gênesis 1:1 e 1:2 poderia acomodar eras geológicas completas. Dinossauros, eras glaciais, placas tectônicas, fósseis de hominídeos. Tudo isso antes de Adão. Isso harmoniza a Bíblia com a ciência, sem comprometer nenhuma das duas. Você não precisa defender uma terra de 6.000 anos contra montanhas de evidência geológica. Não precisa torcer a Bíblia para encaixar na evolução darwiniana. Simplesmente reconhece que houve criação, julgamento, destruição e recriação. Os fósseis que encontramos são restos do mundo pré-adâmico. As extinções em massa que os cientistas documentam são evidência de julgamentos divinos. Os ciclos de biodiversidade que aumentam e diminuem em ondas não são evolução aleatória. São ciclos de criação, julgamento e recriação orquestrados por Deus. Deus é infinitamente mais criativo, mais complexo, mais majestoso do que nossas caixinhas teológicas jamais poderiam conter. Isaías 55:8-9 diz perfeitamente: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Talvez haja camadas na história da criação que ainda nem arranhamos para compreender. E isso não deveria nos assustar. Deveria nos encher de temor reverente diante da grandeza de um Deus que joga xadrez em 4 dimensões, enquanto nós mal entendemos o jogo de damas. Mas agora vem o 7º e último mistério. O que une tudo, o versículo que prometi no início. O que alguns estudiosos consideram a evidência mais clara da existência de humanos pré-adâmicos. Um versículo que esteve na nossa frente o tempo todo e quase ninguém notou sua implicação explosiva. Prepare-se, porque isso vai fechar o círculo de uma forma que você nunca imaginou. Romanos 5:12-14. Leia devagar. Portanto, como pelo pecado de um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Pois antes da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Agora, preste atenção nisso. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão. Até sobre aqueles que não pecaram, à maneira da transgressão de Adão. Captou? Paulo está dizendo que havia pessoas que morreram entre Adão e Moisés, mas que não pecaram da mesma maneira que Adão pecou. Como isso é possível se todos somos descendentes de Adão e todos herdamos sua natureza pecaminosa? A interpretação tradicional diz que se refere a pessoas que pecaram sem ter uma lei explícita como Adão teve. Mas isso não encaixa completamente, porque Paulo já estabeleceu no versículo 13 que, onde não há lei, não se imputa pecado. Então,
como a morte pode reinar sobre pessoas que não pecaram como Adão e que não tinham lei para imputar-lhes pecado. A não ser que houvesse outras linhagens humanas coexistindo com os descendentes de Adão, linhagens pré-adâmicas ou pós-dilúvio dos gigantes que não tinham a mesma relação de aliança com Deus. Não tinham a lei escrita no coração como os adâmicos. Não pecaram transgredindo um mandamento direto, como Adão no Éden. Mas a morte ainda reinava sobre eles. Por quê? Porque a morte física existia antes do pecado de Adão. A morte era parte do mundo pré-adâmico. O julgamento que transformou a terra em Tohu Vabohu já havia trazido morte ao planeta. O que Adão introduziu não foi a morte física em termos absolutos, foi a morte espiritual. A separação eterna de Deus, a morte da alma. E essa morte espiritual só se aplica àqueles com almas eternas, aos portadores da imagem, aos descendentes de Adão. Mas Paulo reconhece que havia outros vivendo e morrendo nesse período que não estavam sob a mesma condição, até sobre aqueles que não pecaram à maneira da transgressão de Adão. Agora volte a Gênesis com esse entendimento e tudo começa a encaixar como um quebra-cabeça perfeito. Quando Caim matou Abel e Deus o exilou, Caim disse em Gênesis 4:14: Eis que me lanças hoje da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E acontecerá que todo aquele que me achar me matará. Todo aquele que me achar. Não meus irmãos futuros, qualquer um. Pessoas que já existiam, pessoas que não eram de sua família imediata. E Deus respondeu no versículo 15: Portanto, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. Então, o Senhor pôs um sinal em Caim para que ninguém o matasse ao encontrá-lo. Deus não disse: não se preocupe, não há ninguém mais. Deus pôs uma marca protetora porque o perigo era real. Havia outros. Gênesis 17. Saiu, pois, Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, a qual concebeu e deu à luz Enoque. E edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho, Enoque. Conheceu a sua mulher. Nod não voltou para casa para buscar uma irmã. Chegou a uma terra que já tinha nome, já tinha habitantes, e ali encontrou esposa e edificou uma cidade. As cidades não surgem do nada. Precisam de população, trabalhadores, sociedade estabelecida. Caim se integrou a uma civilização existente ou fundou um novo assentamento dentro de uma região já povoada. Gênesis 4, 20 e 22 descreve os descendentes de Caim desenvolvendo cultura avançada. Jabal foi o pai dos que habitam em tendas e criam gado. O nome de seu irmão foi Jubal, o qual foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. E Zilá também deu à luz Tubal-Caim, artífice de toda obra de bronze e de ferro, pecuária, música, metalurgia em poucas gerações. Como? Porque não estavam começando do zero, estavam redescobrindo ou recebendo conhecimento de linhagens mais antigas. E depois vem Gênesis 6, 1, 2. Sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Os filhos de Deus, as filhas dos homens, 2 grupos distintos. Se todos descendiam de Adão, por que a distinção? A resposta mais coerente: havia diferentes linhagens de humanidade coexistindo. Os descendentes diretos de Adão, através de Sete,
Os filhos de Deus no sentido de linhagem de aliança e outros linhagens humanas pré-adâmicas ou descendentes de Caim misturados com raças antigas, as filhas dos homens. E quando essas linhas se misturaram, quando os anjos caídos intervieram novamente, o resultado foi catastrófico. Contaminação genética, violência, corrupção total. Gênesis 6:5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis 6:11. A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Olhou Deus para a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Toda a carne, não só humanos, toda a carne havia corrompido o seu caminho. Isso sugere alteração genética em massa, híbridos, quimeras, um mundo onde a linha entre humano, animal e angelical tinha se apagado por completo. Por isso, Deus teve que fazer um reset. Por isso, o dilúvio não foi opcional. Foi cirurgia radical. Eliminação de um câncer que ameaçava todo o plano de redenção. E por isso, Gênesis 6:9 faz essa declaração crítica sobre Noé. Noé era homem justo e íntegro em suas gerações. Com Deus andava Noé, íntegro em suas gerações, também em hebraico, sem defeito, geneticamente puro. O último humano 100% adâmico num mundo contaminado. Através de Noé, Deus preservou a linhagem pura. A linhagem que 2.500 anos depois daria Abraão, que 2.000 anos depois daria Davi, que 1.000 anos depois daria Jesus. A linhagem da aliança, a linhagem do Messias. A linhagem que Satanás tentou destruir repetidamente, mas que Deus protegeu com precisão cirúrgica. E você, se colocou sua fé em Jesus Cristo, agora faz parte dessa linhagem. Não por genética, mas por adoção espiritual. Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Descendência de Abraão, que vem de Sem, que vem de Noé, que vem de Sete, que vem de Adão, criado à imagem de Deus. Você é portador da imagem divina. Você é a única criatura no universo com alma eterna. Você é aquele por quem Cristo morreu. Você é filho de Deus, não por acidente, mas por projeto eterno. Pode ter havido outras raças, outras linhagens, outras criaturas inteligentes nos éons antes de Adão. Mas você é especial. Você é da raça da aliança, o objeto do amor redentor de Deus. Então, o que muda se tudo isso for verdade? O que muda na sua vida se realmente existiu um mundo 12.000 anos antes de Adão? Se existiram raças pré-adâmicas? Se os gigantes foram reais? Se anjos caídos andaram sobre a terra? Aqui está a beleza. Nada muda nas doutrinas fundamentais que importam para a eternidade. Você continua sendo um pecador que precisa de salvação. Jesus continua sendo o único caminho ao Pai. Você ainda precisa nascer de novo, ser justificado pela fé, santificado pelo Espírito e glorificado na ressurreição. A teoria pré-adâmica não altera nenhuma doutrina essencial da salvação. O que ela faz é expandir sua cosmovisão. Te liberta de ter que defender uma terra de 6.000 anos contra evidências científicas esmagadoras. Te dá respostas bíblicas sólidas para as perguntas difíceis sobre Caim, os gigantes, as civilizações antigas, os fósseis e o registro geológico. Harmoniza fé e ciência de um jeito que honra as duas e te convida a adorar um Deus infinitamente mais criativo, mais complexo e mais majestoso do que nossas caixinhas teológicas conseguem conter.
Isaías 55:8-9 resume perfeitamente: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Talvez existam camadas na história da criação que ainda nem começamos a compreender. Talvez Gênesis 1 e 2 sejam janelas para um panorama muito mais vasto e antigo. Talvez o projeto criativo de Deus inclua múltiplas criações, julgamentos e recriações ao longo de éons. E isso não deveria nos assustar, deveria nos encher de assombro. Agora, talvez você esteja pensando: por que os pastores nunca falam disso? Porque é polêmico. Porque a maioria dos evangélicos não aceita. Porque há medo de que isso abale a fé de pessoas simples. Mas você não é uma pessoa simples. Você chegou até aqui, viu toda a evidência, pensou, questionou, expandiu sua compreensão do que é possível no projeto criativo de Deus. Você pode rejeitar completamente essa teoria e continuar sendo um cristão fiel às Escrituras. Na verdade, a maioria dos teólogos evangélicos a rejeita. Tudo bem, você não precisa acreditar em raças pré-adâmicas para ser salvo. Mas pelo menos agora, você sabe que existem respostas bíblicas sérias para perguntas que muitos consideram impossíveis de responder. Pelo menos agora você entende que fé e ciência não precisam estar em guerra. Pelo menos agora, quando olhar para Gênesis 1:2, você verá mais do que palavras numa página. Verá um mistério, um intervalo, um mundo perdido, uma história que talvez estejamos apenas começando a compreender. E talvez, só talvez, você nunca mais olhe para as estrelas do mesmo jeito. Porque agora você sabe que há bilhões de anos Deus criou os céus e a terra, perfeitos, ordenados, habitados. E algo aconteceu. Uma guerra, uma rebelião, um julgamento. O mundo virou caos e vazio. A escuridão cobriu a face do abismo. E então, num ato de misericórdia incompreensível, Deus disse: haja luz. E começou de novo. Recriou, restaurou, preparou um jardim, formou um homem do pó, soprou em suas narinas o fôlego de vida e o chamou Adão, o primeiro de uma nova raça, uma raça especial, uma raça portadora da imagem, uma raça destinada à eternidade. Sua raça, você é descendente de Adão, não por acidente, mas por projeto. Foi criado à imagem de Deus, dotado de alma eterna, capaz de conhecer seu Criador pessoalmente. E quando essa imagem se quebrou pelo pecado, Deus não te abandonou. Enviou seu Filho. Jesus, o segundo Adão, veio restaurar o que o primeiro Adão perdeu. Essa é a sua história. Essa é a sua identidade. Essa é a sua esperança. O mundo de 12.000 anos antes de Adão é fascinante. Os gigantes são intrigantes. Os anjos caídos são assustadores. O conhecimento proibido é sedutor. Mas nada disso te salva. Só Jesus salva. Só a cruz redime. Só a ressurreição dá esperança eterna. Então, enquanto você pesquisa esses mistérios, enquanto explora essas teorias, enquanto se maravilha com a complexidade da criação, nunca esqueça o essencial. Você é amado. Você é valioso. Você é imagem de Deus.